estudo na primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 1, onde nós nos encontramos. Vamos ler como é nosso hábito. Aproveito para enviar saudações para todos os que nos acompanham em diferido, visto que os que estão aqui em direto estão aqui e já estivemos a orar até por esses que sois vós que estáis em diferido. E quero mandar uma saudação especial hoje para aqueles que nos acompanham, para aqueles irmãos e irmãs que estão na Alemanha, para o Isaac, para a esposa, para o outro casal que também nos acompanha e eventualmente outros que a gente nem sabe, mas o Senhor sabe. E o Carlos vai ler. Está bem, Carlos? Pode ser? 1 Timóteo, capítulo 1. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que de antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Carlos. Queres dizer alguma coisa? Não, mas aquilo que eu tenho, não tenho nada para dizer agora sobre isto. Vocês é que... Mas pode às vezes ter depois? Não, ou depois não, a sério que não. A sério, não tenho. Carlos, estamos juntos. Estamos juntos na luta. Graças a Deus. O Senhor é bom. Muito bem. Nós vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto, como é nosso hábito. E um grande abraço para ele. Faltam 3 semanas. 2 a 3 semanas. Ele está aqui, se Deus quiser. Hoje é dia 12, dia 19, uma semana, dia 26, segunda semana, dia 2 de agosto, terceira semana. Grande abraço para ele e para a família, para a Camila, em especial, que não pode vir com ele, e para o André e para a Karen, visto que a Naná vai acompanhá-lo. Um grande abraço.
Estamos juntos, irmão Alberto, estamos desejosos de estarmos juntos e que o Senhor seja glorificado pela nossa comunhão. Mas agora, esperamos que Ele seja glorificado pela sua ministração da Palavra de Deus. Graças a Deus por sua igreja. Louvo ao Senhor por esse momento de estarmos juntos para estudarmos as Escrituras em oração, intercessão e comunhão entre os irmãos. E isto é muito importante. Nosso estudo de primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, verso 4. Não se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Eu já entrei em lugares onde existia um aviso bem grande. Aqui é proibido discutir política, futebol e religião, ou qualquer outro tema que traga confusão. Você já tentou discutir a palavra de Deus com alguma pessoa? E neste debate saiu até mais confuso de quando entrou? Tenho certeza que você achou que isso foi desnecessário. Discutir a palavra de Deus em nada edifica a nossa fé. E o pior, atrapalha a fé do outro também. Muitos procuram debater a Bíblia, debater assuntos de religião. Isso meramente por debater, um passatempo para muitos. E estes chegam até com curiosidade, interesse, mostrando que querem te ouvir de uma maneira mais piedosa, mais ávida, talvez mais candidamente. Porém, quando você começa a manifestar a sua fé, a citar passagens das Escrituras, conforme a 1 Pedro 3,15, mostrar a razão da esperança que há em nós, esta pessoa normalmente começa a te atacar. Atacar com impropérios. Geralmente são pessoas de outra tradição, denominação, pessoas até ateu, que querem apenas te desmoralizar, ridicularizar, ou apenas criar um motim. Geralmente, estas pessoas não vão acreditar na divindade de Cristo, assim como você. Não vão acreditar nas Escrituras inspiradas por Deus como palavra de Deus. Não vão respeitar a graça bendita do Senhor, a Trindade e tantos pontos básicos da nossa doutrina. E assim o ataque começa. Então expressões e adjetivos grosseiros começam a chover em cima de você. Como você é um imaturo, você tem uma mente retrógrada, você é fanático, talvez vão dizer que você é o dono da verdade, que só a sua religião é que salva, é que está certa. E tantas outras qualificações negativas que vão soltar sobre a sua pessoa. E você acaba saindo desanimado, frustrado e se fechando, querendo que ninguém sabe, venha saber da sua fé. Salmo número 1 diz para não nos sentarmos nas rodas dos escarnecedores. E existem muitos aí que querem promover debates, mas não querem entender, não querem aceitar, muito menos se entregar ao Senhor Jesus. Você deve discutir a palavra de Deus. E por que isso? Porque vai destruir a sua fé e arruinar a fé do outro também. Portanto, não queira debater, não queira discutir, entrar em polêmica. Não vai levar a lugar nenhum. Discussões também podem gerar dúvidas e, mais ainda, questões loucas, polêmicas, que geralmente não têm fim. E o pior, além disso, afastam as pessoas da palavra de Deus, da verdade. Mais um louco, mais um fanático, trazendo as suas alucinações. Filipenses, capítulo 1, no verso 27, o apóstolo Paulo ele diz: fui posto para defesa do Evangelho. E aqui estamos nós. A palavra defesa
em Filipenses 1:27, é traduzida com a palavra grega apologia, de onde vem a nossa palavra em português, apologética. Defesa da verdade contra críticas, perversões e ainda colocar argumentos fortes. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, e ele nos ensina exatamente que aprendemos o que é necessário para a defesa do Evangelho. É necessário confrontar falsos mestres. Tito 1, verso 10, verso 11. Distinguir o certo do errado. Hebreus 5, verso 14. Rejeitar toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5, verso 20 e 21. E acima de tudo, nós devemos nos revestir com a armadura de Deus. Nós temos que cada vez mais entrar nessa batalha, conforme Efésios 6, verso 11 a 17, e principalmente em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 até verso 6. O perigo que nós enfrentamos quando queremos, de fato, defender o Evangelho é desenvolver um foco polêmico, onde achamos que o ponto principal do serviço cristão é apontar o erro do outro, da seita, da heresia, em vez de promovermos a salvação que existe no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. As pessoas entendendo as Escrituras, que ela é o poder de Deus para trazer paz, entendimento, luz, esclarecimento, elas vão compreender o perigo de andarem nestas seitas, nas falsas doutrinas. É através do Evangelho. E aqui, o melhor jogo para vencer não é atacando, mas defendendo. Paulo sempre ensinou não entrar em debate, em polêmica, em questões. Debater, polemizar, mas ensinar pelas Escrituras. Filipenses 4, verso 9, o que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e viste em mim. Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Na verdade, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa atitude deve falar mais alto que qualquer palavra, argumento, qualquer discussão. Que Deus, o Senhor, nos ajude e nos abençoe. Amém. Ora, nós estamos então na primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Agora ouvimos uns pensamentos da parte do nosso irmão Alberto. E eu vou ler mais uma vez o versículo 4, que diz: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Na semana passada, eu destaquei a primeira parte deste versículo que diz: nem se deem a fábulas. E nós falamos acerca dos contos fantásticos, não é verdade? Em que muita gente assenta. Eu vi, eu senti, eu experimentei. Não vou repetir aquilo que disse então. Mas agora o apóstolo fala numa outra coisa. Nem se deem a fábulas ou a genealogias. E agora gostava de vos falar um pouco sobre a genealogia. Já vimos pelas fábulas que são as histórias que, por mais fantásticas que sejam, não devem regular o nosso comportamento. Mas é a sã doutrina, como ele diz aqui, que deve regular o nosso comportamento. Daí que a doutrina é muito importante, porque a doutrina é que define ou deve definir o meu comportamento. A doutrina é que diz o que é que deve ser feito, como é que deve ser feito, para que é que deve ser feito. E, portanto, a doutrina, a sã doutrina, é que deve regular toda a nossa vivência. A doutrina ou o ensino das Escrituras bem manejadas é que deve condicionar as nossas experiências. E não são as nossas experiências que devem condicionar a doutrina. E em muitos círculos chamados cristãos, são as experiências que estão a condicionar a doutrina, e não o contrário.
Depois das fábulas, portanto, ou dos mitos, das histórias fantásticas, temos aqui as genealogias. Bem, o tema das genealogias na Bíblia é vasto, mas vou procurar ser conciso e sucinto. As genealogias ocupam um papel de destaque, particularmente na lei, não na graça. E nós agora estamos na dispensação da graça, não estamos na dispensação da lei. Mas as genealogias na dispensação da lei têm um papel de grande destaque. Bem, para vocês poderem perceber a importância das genealogias, as genealogias eram importantes para, por exemplo, um indivíduo saber se era um judeu genuíno. Porque senão um indivíduo podia dizer que era judeu sendo gentio. Ele, para ser considerado judeu, para poder entrar no templo, porque os gentios não podiam entrar, como os judeus, havia o pátio dos gentios, ele tinha que provar a sua genealogia. A genealogia era importante para que o judeu se pudesse afirmar como tal. E, por exemplo, era importante não apenas para saber se ele era genuíno, mas, por exemplo, se um judeu se quisesse candidatar ao sacerdócio e servir no templo, ele também tinha que provar a sua genealogia, de que era descendente de Abraão. Porque só os da família de Abraão é que podiam servir no templo, ou no tabernáculo, inicialmente. Sabem o que é que nós lemos no livro de Esdras, no capítulo 2 e versículo 62, numa altura crítica, porque estamos em Esdras e, naquele tempo, Israel, os judeus tinham sido levados em cativeiro para a Babilónia. Estiveram lá 70 anos. E, passados 70 anos, alguns já nem sabiam quem eram os seus antepassados. E as genealogias eram importantes. Porquê? Sabem o que é que nós lemos em Esdras 2:62? Lemos assim. Lemos de alguns, que a Bíblia diz, estes buscaram o seu registro. O registro das genealogias. Buscaram o seu registro entre os que estavam registados nas genealogias. E eles foram às genealogias, porque eles tinham... As genealogias para os judeus eram muito importantes, e foram verificar se os seus nomes estavam nas genealogias. Mas não se acharam nas genealogias. Não se acharam nelas. Pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Foram rejeitados do sacerdócio alguns, porque não conseguiram provar a sua genealogia. Portanto, vocês estão a ver como, de facto, as genealogias tinham uma importância muito importante. Bem, não sei se vocês sabem, mas se não sabem, ficam a saber que atualmente, neste momento, o Senhor Jesus Cristo é o único herdeiro legítimo ao trono de Israel. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que o Senhor Jesus Cristo é o único herdeiro legítimo ao trono de Israel? Sabem porquê? Porque mais ninguém tem uma genealogia como ele tem. E ele é que prova mesmo a genealogia dele como herdeiro legítimo ao trono de Israel. E a genealogia dele está em Mateus capítulo 1 e em Lucas, capítulo 3. É o único que tem a sua genealogia claramente traçada e provada. Em Lucas 3, 23 a 38, temos a genealogia do Senhor Jesus Cristo por parte de Maria. E sabem que por parte de Maria foi fundamentalmente para provar que ele era humano. Porque a genealogia de Maria vai a Adão, ao primeiro homem. Sabem que naquele tempo ninguém tinha dúvidas que ele era Deus. O que havia dúvidas era se ele seria humano. E por isso João, na sua primeira epístola, tenta provar que ele era humano. E João não tenta provar que ele é Deus. Isso era óbvio. Ele tenta provar que era humano. E a genealogia de Lucas, capítulo 3, que vai até Adão, prova a sua humanidade. Na genealogia de Mateus, capítulo 1, dos versículos 1 a 17, nós temos a genealogia do Senhor Jesus Cristo por parte de José.
sabem que na genealogia da mãe de Maria, a genealogia prova que ele era descendente de David. Portanto, também por essa via, ele era legítimo herdeiro do trono de Israel. Mas sabem que na lei judaica a importância era essa a genealogia vir da parte do pai. E por isso é que por parte do pai é provado que ele é descendente de David. Aliás, no Evangelho de Mateus, muitas vezes nós lemos Jesus, filho de David. Ora, nós agora não estamos debaixo da lei. Nós agora estamos debaixo da graça. Em Romanos, no capítulo 6 e versículo 14, o apóstolo diz: não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. E, portanto, agora debaixo da graça, a parte física é irrelevante, não conta. Esta parte física, de saber quem é o pai, quem é o avô, quem é o bisavô, esta árvore genealógica da graça, conta zero, não conta para nada. Notemos o que é que está escrito, e agora quero que vocês acompanhem, por favor, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 16. É por essa razão que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 16, o apóstolo, escrevendo aos Coríntios, diz esta célebre declaração que muitos têm feito vista grossa. Mas isto não é para fazer vista grossa. Isto é para ter os olhos bem abertos e os ouvidos bem atentos. Diz assim o apóstolo: assim que daqui por diante, é uma coisa curiosa, porque o apóstolo Paulo assinala uma mudança na história. Se lerem a carta aos Romanos, ele diz: porque agora se manifesta sem a lei, agora, não é antes de agora. A justiça de Deus não se manifestava sem a lei, a não ser a partir de agora, diz ele. Agora. Ele tem muita esta expressão do agora. Aqui nesta passagem, ele diz assim que daqui por diante, não antes, a ninguém conhecemos segundo a carne. Esqueçam a carne. Esqueçam árvores genealógicas. Árvores genealógicas não contam para nada. A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda, e atenção a este pequeno detalhe que é muito importante, e ainda que também tínhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Atenção, esta é a parte que muitos fazem vista grossa. Nós agora, até mesmo o Senhor Jesus Cristo, não o conhecemos segundo a carne. O Senhor Jesus Cristo para nós não é o Cristo humilhado que andou a palmilhar pó em Israel, por Jericó, por Cafarnaum. Não é o Jesus Cristo segundo a carne. Nós agora vemos-lo coroado de glória. Nós conhecemos Cristo glorificado, não o Cristo humilhado. Isto é muito importante. E, portanto, a relação que nós temos com Cristo agora não é segundo a carne. Nós agora não tocamos nele. Nós agora andamos por fé, como nós sabemos. Eu podia desenvolver muito ao longo desta linha, mas este aspecto é um aspecto muito importante. Porque, infelizmente, muitos ainda hoje, na cristandade, só conhecem Cristo segundo a carne. E de Cristo na glória, glorificado, não sabem nada. Ainda há dias o Nando referiu-se a isso. Vocês sabem que a maior parte das pessoas, quando às vezes falamos com elas, dizem: mas o Senhor Jesus Cristo disse. E citam muitas passagens da Bíblia. Até citam o fim dos Evangelhos, citam Marcos 16, citam Mateus 28, como sendo as últimas palavras que Jesus disse antes de ir para a glória. O que se esquecem, mas é que a lei estava segundo a carne. E agora já não conhecemos Cristo segundo a carne. Aquelas não são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo não foram as da grande comissão, assim chamada, de Mateus 28, de Marcos 16, de Lucas 21, se não estou em erro, de João 20. Não são essas as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. O que muita gente se esquece é que o Senhor Jesus Cristo, depois de ascender ao céu, voltou a falar. E muita gente ainda a ignorar aquilo que ele voltou a falar. E é esse Cristo que agora conhecemos, não segundo a carne.
e que fala. As epístolas de Paulo, por exemplo, que muita gente não sabe, são as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio apóstolo, que no tempo dele puseram em causa que ele fosse um apóstolo genuíno, disse aos coríntios, a estes mesmos coríntios, que eles queriam uma prova de que Cristo falava nele. Eles se calhar pensam que aquilo que eu estou aqui a escrever e a dizer são coisas cá da minha cabeça. Não é. É Cristo a falar em mim. Por isso é que, e eu já tive a ocasião de dizer, que quando o apóstolo, por exemplo, escreve não sei se é Gálatas capítulo 6, eu já vos digo quando é que é. Não é Gálatas capítulo 6. Espera, eu digo-vos já, a passagem é muito importante. Eu há dias fiz referência a isso, mas não é Gálatas, é capaz de ser 1 Timóteo, capítulo 6, se não estou em erro, mas já vou confirmar isso. Exatamente, 1 Timóteo, capítulo 6. O apóstolo Paulo, e eu já tive a ocasião de dizer isto, mas eu vou dizer outra vez porque isto é segurança para os crentes. E ele está a escrever a Timóteo e diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo estimem os seus senhores por dignos de toda a honra. Ele está a dar ensino. Ele está a dar ensino aos servos. Está a dar ensino aos senhores. Como é que os senhores se devem comportar? Os que têm senhores crentes não os desprezem, etc. Ele está a dar ensino. Paulo está a dar ensino aos servos, aos senhores. E depois diz assim no versículo 3: se alguém ensina alguma outra doutrina, que outra? Diferente desta que eu estou a ensinar. Ele está a ensinar o quê? Servos, senhores, acerca dos servos. Se alguém ensinar outra doutrina, diz que eu estou a ensinar. Diz ele assim: não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquilo que eu estava a ensinar eram as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. E com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe. Ou seja, o que Paulo estava a ensinar eram as sãs palavras do Senhor. Muita gente esquece que aquilo que ele está a escrever não são palavras dele. Foi o Senhor da glória que lhe deu. São as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo da glória, são estas. Ora bem, muito bem. Percebendo que agora nós não conhecemos a ninguém segundo a carne, e mesmo o Senhor Jesus Cristo, embora tenhamos conhecido segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo, por essa razão, é que quando ele escreve a Tito, no capítulo 3 e no versículo 9, ele explica a Tito que as genealogias, por serem da lei, como eu já tive a ocasião de dizer antes, são coisas inúteis e vãs. As genealogias atualmente são coisas inúteis e vãs. Não servem para nada. Como serviam antes, como eu tive a ocasião de falar. Eu, na sexta-feira passada, na reunião de jovens, estávamos aqui com os jovens e foi o Dário que até falou, e a dada altura falamos, e eu fiz referência ao facto do grupo dos Mormons. Existe um grupo religioso chamado Mormons. São aqueles rapazinhos que andam geralmente aos pares, de camisa branquinha, gravatinha, tem uma chapa preta na camisa branca que diz Elder. Coisa curiosa, Elder quer dizer ancião, porque eles normalmente vêm da América, e então eles trazem na camisa uma placa que diz Elder e depois tem o nome deles. Curiosamente, esses rapazes que andam aí aos pares são todos solteiros, não podem ser elders, porque a Bíblia diz que convém que os elders sejam maridos de uma mulher, etc. Vamos pensar um bocado, porque isto serve de ensino para todos vós. Os Mormons.
perguntasse o que é que os mormons ensinam, vocês, se calhar, muitos de vocês não sabem. E uma das coisas que eles fazem muita questão é exatamente a das genealogias. Aquilo que Paulo diz que são coisas vãs e inúteis, eles fazem daquilo uma coisa capital. Aliás, eu não sei se vocês sabem que por causa disso, os Mormons têm o maior levantamento mundial de genealogias das famílias do que ninguém. Se vocês quiserem saber a vossa genealogia, vão falar com os Mormons. Que eles vão dizer quem é o vosso pai. Eles fizeram um levantamento, mesmo a nível nacional aqui em Portugal. Um levantamento das famílias portuguesas para que elas possam saber construir a sua árvore genealógica. E aqui levanta-se logo uma questão. É claro que eu não vou agora falar aqui dos Mormons, até porque eles são uma seita herética, que seguem um falso profeta chamado Joseph Smith e seguem um falso livro que eles apresentam como sendo mais atualizado do que a Bíblia, chamado o Livro do Mormon. E até falam de personagens que nem na Bíblia estão, como por exemplo o anjo Moroni, que supostamente terá aparecido ao chamado Joseph Smith, etc. Bem, eu não vos vou falar dos Mormons, mas quero-vos falar de porque é que eles fazem tanta questão das genealogias. Fazem questão de genealogias que a Bíblia diz que são inúteis e vãs, hoje. E vou-vos dizer porque é que eles fazem questão das genealogias. Sabem porquê? Porque eles ensinam uma falsa doutrina chamada batismo pelos mortos. E segundo essa falsa doutrina chamada batismo pelos mortos, quando eles falam com as pessoas, eles fazem questão das pessoas saberem quem é a sua árvore genealógica, para que eles, ao serem batizados, dizem eles, as pessoas se batizem não apenas por elas, para perdão de pecados, que é o que eles defendem. Quando a Bíblia fala em batismo na água, fala para perdão de pecados, de facto. Mas para que os seus ancestrais, na árvore genealógica que eles constroem, possam ser beneficiadas do seu batismo e assim serem salvas. O seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, o seu bisavô, podem ser salvos a posteriori pelo seu batismo, porque eles estão-se a batizar pelos mortos. E agora vocês notem o seguinte: e não é que a Bíblia fala no batismo pelos mortos? E a pergunta agora que se faz é esta: será que eles têm razão? Porque a Bíblia de facto fala em batismo pelos mortos. Será isso que a Bíblia quer dizer? Bem, eu até aos jovens contei-lhes a história de como é que eu cheguei lá a esta compreensão. Porque é uma história curiosa, agora não vou entrar aqui em detalhe, mas eu, quando lia na Bíblia esta expressão, batismo pelos mortos, eu interrogava-me o que é que aquilo queria dizer. E não sabia. E até, isto eu vou dizer, havia um grande homem de Deus que já está na glória, que eu reputava de muito sábio nas Escrituras, um grande ensinador das Escrituras, que manejava bem a palavra da verdade. E ele escreveu vários livros, comentários à Bíblia. E na época, na altura, quando ele escreveu um comentário à carta aos Coríntios, eu estava ávido por receber o comentário que ele tinha escrito. Deixa cá ver o que é que ele vai dizer. Deixa cá ver o que é que ele diz sobre esta passagem. Deixa cá ver o que é que ele diz sobre aquela passagem. Eu gostava de ouvir a opinião dele sobre determinadas passagens da Bíblia. E uma delas, na primeira carta aos Coríntios, era o que é que ele vai dizer sobre o batismo pelos mortos. Esse homem de Deus, grande mestre, grande gigante das Escrituras, quando chegou a esse texto, para comentar esse texto na Bíblia, diz assim, por outras palavras: conheço cerca de 30 e tal explicações sobre o que será o batismo pelos mortos.
perguntarem qual é a explicação sobre o batismo pelos mortos, apesar de haverem 30 e tal explicações, eu vou-vos dizer sinceramente, não sei. Aquele homem para mim, que eu já considerava tanto, fiquei-o a considerar ainda mais. Porque é um homem humilde. Quando a gente não sabe, a gente não sabe. Não vamos inventar. Não nos vamos pôr em bicos de pés, armados, não sei em quê. E aquele homem para mim, se eu já o considerava antes, quando vi aquela humildade e sinceridade dele perante aquela passagem, eu disse, epá, impressionante. Coisa curiosa. Um dia, já depois disso, de eu saber que ele não sabia, e eu continuava a não saber, um dia, está ali a Maria Odete, e a Maria Odete lembra-se, ela lembra-se certamente, que ela e a família dela foram assediados pelos Mormons. Quase que os levavam para lá. E eu, já não me lembro dos contornos, mas sei que, até penso que foram mesmo eles que quiseram um debate lá em casa. Foi a Maria Odete, está ela a dizer, que quis que houvesse um debate. Os Mormons e o desgraçado de mim. Pronto, e então ia ter um debate com os Mormons. Aquilo responsabilizou-me de certa maneira, como podem imaginar, não é? E uma das coisas que eu fiz foi procurar inteirar-me muito bem do que é que os Mormons ensinavam. Para poder não falar de cor, nem dizer asneiras. Um dia fui a uma livraria em Lisboa, bíblica, e adquiri, se não estou em erro, 4 ou 5 livros de crentes que falavam sobre os Mormons. Um deles, ainda me lembro do nome do título do livro, era meio esverdeado, não sei se tinha assim uns quadradinhos, tinha assim um esverdeado com mais uns outros tons. O título é A Ilusão Mormon. Quem escreveu esse livro, não me lembro agora do nome do autor, mas lembro-me do título do livro, A Ilusão Mormon, foi um pastor batista. Suponho que americano, não tenho agora a certeza. E eu vou-vos dizer isto para vocês perceberem o seguinte. É claro que eu devorei aqueles livros, não é? Tentar ler, perceber, entender, por pessoas que já lá tinham desembarcado naquelas águas, naquele assunto. E estava eu a ler aquele livro, e o autor do livro chega a uma certa altura, e como os Mormons falam no batismo pelos mortos, ele toca no assunto. Ele toca no assunto, e eu começo a ler aquilo que ele diz lá. E então ele, agora não vou entrar mais em detalhes sobre este debate que houve, e graças a Deus que a Maria Odete está ali, pela graça de Deus, salva e ilesa. Quando eu estava a ler aquilo, vou ler aquilo sobre o batismo pelos mortos. O que é que então ele está a escrever sobre o batismo pelos mortos. E então ele está a escrever sobre aquilo, não é? Que os Mormons faziam questão do batismo sobre os mortos, e ele chega a uma certa altura e começa a explicar a passagem. E ele diz, o que isto quer dizer? Diz ele assim, o que isto quer dizer é isto, assim, assim. Eu quando começo, de uma forma simples, quando eu começo a olhar para aquilo que ele estava a dizer, diz assim, fez-se-me luz na cabeça. Era assim, olha, percebi o que é o batismo pelos mortos. Eu que nunca percebera que nem aquele conceituado ensinador da Bíblia, na sua humildade, disse também não sei qual é o significado, e aquele irmão escrevendo sobre o assunto, sem inventar nada, mas cingindo-se apenas às Escrituras, abriu-me os olhos que eu fiquei claramente a ver. Vamos lá ver a passagem, 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, para vocês verem a passagem, por favor. Versículos 29 a 32.
Diz ele assim. Sabem que, já agora só para vocês poderem, porque é muito importante não perder o contexto, não é? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, é o capítulo chamado da ressurreição na Bíblia. Sabem que os coríntios tinham um problema. Levantou-se lá uma ideia errada, no meio da igreja, no meio daqueles crentes, não sei se era com todos eles, se era sobre uma grande parte deles, mas foi suficiente para Paulo ter que falar acerca disto, que alguns puseram em causa a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a própria ressurreição em si, como se não houvesse ressurreição. Infelizmente há muitos religiosos hoje em dia que também não acreditam na ressurreição. Então o apóstolo Paulo começa, desde o versículo 1, desde o princípio da carta, do capítulo 15, por ali abaixo, a tentar provar aos coríntios que a ressurreição é um facto. Ele até chega a dizer, olha, se não há ressurreição, a nossa fé é vã. Epá, o que é que andamos aqui a fazer? Se não há ressurreição, vamos embora. Não faz sentido estarmos aqui. Ele diz isto por outras palavras. E nessa linha de argumentação que ele vai tendo por ali abaixo, não é? Ele chega ao versículo 29 e diz assim, de outra maneira, ou seja, vejam a coisa por outro ângulo. Vocês querem ver como é que é a ressurreição? Vejam por outro ângulo. Diz ele assim, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também... Ficamos aqui. Este escritor da Ilusão Mormon disse assim, ele pega na Bíblia apenas, e só pegou em duas palavras que para mim foram mágicas e que me abriram e fizeram luz no meu entendimento sobre a compreensão do significado desta passagem, que é a palavra, que é as palavras, como ele diz aqui, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam eles então pelos mortos. Quando o apóstolo está aqui a escrever o argumento dele, sabem qual é o argumento dele? O argumento dele é este. Ouçam, Coríntios, acordem. Até os descrentes acreditam na ressurreição. Até descrentes acreditam na... E vocês são crentes e não acreditam? Quando até descrentes acreditam. Quem são os descrentes que acreditam? Estes. Que ele diz eles, os. Quando ele diz eles, os, está a falar de descrentes. Já vão ver o contexto. De outra maneira, que farão os que são descrentes, que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Até os descrentes acreditam na ressurreição, eles até têm práticas de batismos pelos mortos. Era uma prática pagã. Batismo pelos mortos não é uma prática cristã. Em nenhum lado da Bíblia vocês veem crentes batizarem-se pelos mortos. E quando o apóstolo fala no batismo pelos mortos, está a dizer eles, em contraste com os crentes. Querem ver agora o contraste? Porque se batizam então eles pelos mortos. Agora olhem o contraste. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Agora do eles, ele passa para nós. Dos descrentes, ele passa para os crentes. E diz assim, acordem. Até os descrentes acreditam no batismo pelos mortos. Agora nós que somos crentes, até nós, porque é que nós nos sujeitamos à perseguição, sujeitos a morrer, se não há ressurreição? É o argumento dele. Olha o que ele diz. Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combatia em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Acham que eu ia correr perigo de vida? Acham que eu ia sujeitar-me a ter que morrer se não houvesse ressurreição? Mas o argumento perante aquilo que eu estava-vos a dizer é este. Eles e nós, os descrentes, é que tinham a prática do batismo pelos mortos. Portanto, queridos irmãos, o que eu quero dizer é isto. A prática de batismo pelos mortos é uma prática pagã, que evidenciava que até os descrentes acreditavam na ressurreição. E Paulo fala acerca disso. Não é uma prática cristã. Ok? Eu penso que ter sido claro. Por último e para terminar,
Paulo disse a Tito, as genealogias agora não fazem sentido. São coisas vãs, inúteis. Mas eu não posso deixar de terminar dizendo o seguinte. Então, mas não temos genealogias na Bíblia? Eu até fiz referência às próprias genealogias do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 1, em Lucas 3. Não fiz referência às primeiras genealogias que temos na Bíblia em Gênesis capítulo 5, primeira grande genealogia e muito importante, que não vou falar agora acerca dela, e como temos outras genealogias, até no livro dos Reis, de Crónicas. A Bíblia diz assim, toda a Escritura, que é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça. Toda a Escritura. E quando a gente apanha na Bíblia aquelas passagens de genealogias, embora aquilo não faça sentido hoje, genealogias hoje para a Igreja, Corpo de Cristo, temos ali lições. Muitas lições. Por exemplo, telegraficamente para concluir, 5 grandes lições que nós podemos e devemos aprender com as genealogias. Primeira lição. As genealogias bíblicas mostram que Deus está a trabalhar na história. Ok? Deus está a trabalhar na história. Segunda grande lição. Eu podia desenvolver isso, não vou fazê-lo. As genealogias bíblicas mostram que Deus pode usar pessoas imperfeitas para os seus propósitos. O que é que nós vemos na genealogia do próprio Senhor Jesus Cristo? Vemos pessoas como Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria, todas envolvidas em escândalos sexuais. Podia desenvolver isso, não vou desenvolver. Terceira grande lição. As genealogias bíblicas mostram a graça de Deus. Como é que Deus usa pessoas imperfeitas para realizar o seu propósito? É uma coisa impressionante. Quarta lição. As genealogias bíblicas mostram que Deus se importa com as famílias. A família é uma coisa importante para Deus. Como é que alguns andam cegos e não veem isso? As genealogias, repito, bíblicas, mostram claramente que Deus se importa com as famílias. E isso deve nos levar a pensar se nós nos importamos com as nossas famílias. Em quinto e último lugar, as genealogias bíblicas mostram que Deus cumpre sempre as suas promessas. Há mais lições, mas eu deixo estas no ar, que é para nós pensarmos e meditarmos, e que Deus nos abençoe a todos. Peço desculpa, porque isto avançou mesmo, mas pronto. E eu vou pedir ao nosso irmão José para vir aqui terminar. Pode ser, José, se faz favor. Graças a Deus, isto não são coisas inúteis, isto é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. Senhor, obrigado por tudo quanto nos falaste nesta noite. E de facto, Senhor, a tua palavra é preciosa. Agradecemos-te por ela, Senhor, mas que cada um de nós lhe dê valor. Amém. Que ela seja importante, Senhor, na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a estudá-la, a conhecê-la e a vivê-la, Senhor. Porque somente assim ela transformará as nossas vidas em vida de vidas inúteis a vidas úteis. Vidas que glorificam o Teu nome e podem ajudar os que estão à nossa volta. Por isso, Pai, aceita a gratidão dos nossos corações por nos teres permitido estar aqui nesta noite. Continua connosco, leva-nos agora em bem até aos nossos lares, dá-nos uma noite de paz e descanso, e se amanhã nos concederes que vivamos, seja para a Tua glória. O pedimos no nome
e para a glória do Senhor Jesus. Amém. O culto já terminado.